3 vezes. Não uma, não duas, 3. E sabe o que é mais perturbador nisso? Não foi a terceira prisão que me mudou, foi o que aconteceu depois dela. Porque muita gente acha que cadeia muda a pessoa, que o sofrimento ensina, que a humilhação corrige. Mas não é assim que funciona, e eu sou a prova viva disso. Na primeira vez, eu tinha certeza que nunca mais voltaria. Na segunda, eu já não tinha tanta certeza. Na terceira, eu nem me fiz essa pergunta. E é exatamente aí, nesse ponto onde a pergunta para de existir, que mora o perigo real. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o que realmente muda uma trajetória. Não é o que a maioria pensa, não é o que o sistema promete, e não veio de onde eu esperava. Mas antes da resposta, preciso te levar de volta ao começo, porque a primeira prisão não começa na delegacia, começa muito antes. Começa numa sequência de escolhas que, uma a uma, pareciam fazer sentido, até que o acumulado de todas elas te colocou num lugar sem saída aparente. Tudo começou quando eu tinha 17 anos, numa noite que parecia igual a todas as outras, e que não era. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa sobre prisão que ninguém te conta de fora. Ela não é só um lugar físico, é um estado mental que você carrega antes de entrar, durante e, se você não trabalhar nisso, muito depois de sair. Cresci num ambiente onde preso não era anomalia, era a estatística esperada. Tio preso, primo preso, vizinho preso. A cadeia não era fim de linha, era uma parada no trajeto, normalizada, quase ritualizada. E quando algo é normalizado desde cedo, você perde a capacidade de sentir o peso real dele. A primeira vez que fui detido tinha 17 anos. Não vou romantizar a cena. Foi humilhante, frio e assustador de um jeito que o corpo guarda mesmo quando a mente tenta esquecer. Mas o que mais me marcou não foi a cela, foi o olhar da minha mãe quando foi me buscar. Ela não chorou, não gritou, só olhou. E naquele olhar havia algo que eu levei anos para nomear. Ela já sabia que ia acontecer. Não porque ela desistiu de mim, mas porque o ambiente ao redor de nós dois havia ensinado que esse era o caminho provável, e probabilidade, quando vira expectativa, vira profecia. Você já viveu numa situação onde o mundo esperava o pior de você e você acabou entregando exatamente isso? A primeira passagem pelo sistema foi curta. Saí com a sensação de que tinha escapado de algo, não de que tinha aprendido algo. E essa diferença é tudo, porque escapar te dá alívio, aprender te dá direção. Eu saí com alívio e sem direção. Voltei para o mesmo bairro, para o mesmo círculo, para o mesmo conjunto de escolhas disponíveis, porque ninguém muda o ambiente ao redor, e sem mudança de ambiente, mudança de comportamento raramente sustenta. Com 18 anos, já estava de volta à mesma lógica, não por burrice, por ausência de alternativa real percebida. O sistema formal não me queria, ou pelo menos era isso que cada porta fechada comunicava. Sem emprego, sem rede, sem diploma valorizado, com uma ficha que aparecia em qualquer consulta, o caminho de volta para o que era familiar era mais curto do que qualquer outro. A segunda prisão veio com 20 anos. Dessa vez foi mais pesada, mais tempo, ambiente mais duro, e lá dentro algo muda na sua percepção de mundo. Não necessariamente para melhor, depende muito do que você encontra dentro, de quem você se aproxima, do que você deixa entrar. Eu encontrei pessoas que me endureceram mais, e saí mais fechado do que entrei, mais desconfiante, mais distante de qualquer versão de mim que ainda acreditava em outra possibilidade. Entre a segunda e a terceira prisão, houve um intervalo de 2 anos. 2 anos em que eu funcionei no limite, sempre no fio, sempre no risco, sempre um passo de distância do próximo colapso. Mas nesses 2 anos também aconteceu algo que na época eu não soube valorizar. Minha filha nasceu. Não vou usar ela como recurso emocional barato. Vou falar a verdade. O nascimento dela não me mudou imediatamente. Não foi aquele momento cinematográfico de olhar para o bebê e decidir ser outra pessoa. A realidade é mais complicada que isso. Porque você pode amar alguém profundamente e ainda assim não ter as ferramentas para mudar o que precisa mudar. Amor não é suficiente quando o problema é estrutural.
mas ela plantou uma semente, silenciosa, pequena, que eu só percebi crescendo muito tempo depois. A terceira prisão veio quando ela tinha 18 meses. Eu me lembro do dia com uma clareza que o tempo não apagou. Me lembro do som, me lembro da luz, me lembro de pensar pela primeira vez em anos, não em mim, mas nela, em como ela ia crescer sabendo desse dia, em que história ela ia ouvir sobre o pai dela, em que tipo de homem eu estava sendo para o único ser humano no mundo que ainda me olhava sem nenhum julgamento acumulado. Você já teve um momento assim, onde a responsabilidade por outra pessoa pesou mais do que qualquer consequência sua? A terceira passagem foi a mais longa e a mais solitária. Não porque havia menos gente ao redor, havia mais, mas porque eu entrei diferente, com uma pergunta que as duas anteriores não tinham conseguido plantar de verdade. Por que eu continuo voltando? Não como retórica, como investigação real. Comecei a observar os outros ao redor com uma atenção diferente. Os que entravam pela primeira vez, com aquele misto de medo e pose que eu reconhecia de mim mesmo anos antes, os que estavam na quarta, quinta, sexta passagem, com um olhar que misturava resignação e algo que só posso chamar de familiaridade com o fracasso. E os poucos, raríssimos, que estavam lá, mas pareciam estar processando algo, pensando, lendo, construindo alguma coisa dentro da cabeça que não dependia do lado de fora. Esses me intrigavam, porque havia algo no olhar deles que era diferente de todos os outros. Não era esperança ingênua, era algo mais sólido, como se tivessem encontrado uma fundação dentro deles mesmos que o ambiente externo não conseguia remover. Comecei a me aproximar desses, a ouvir mais, a falar menos, e foi nessa escuta, nesse silêncio forçado que a prisão às vezes impõe, que comecei a ouvir algo que eu tinha passado anos inteiros ignorando: a minha própria voz. Não a voz do papel que eu representava, a minha. A virada não veio de uma palestra, não veio de um programa de reabilitação. Veio de uma carta. Minha filha tinha 2 anos e meio quando minha mãe me trouxe um desenho que ela tinha feito. Rabiscos de criança, formas que só fazem sentido para quem ama. Minha mãe disse que ela tinha apontado para o desenho e falado: "Pai". Fiquei olhando para aquele papel por mais tempo do que consigo estimar, e algo quebrou, não de tristeza, de resolução, de uma clareza que chegou sem aviso e sem drama, mas com um peso que nunca mais saiu. Eu ia sair dessa vez diferente, não com promessa vazia. Eu já tinha feito promessa antes e voltado, com um método, com consciência de que o problema não era só o que eu fazia, era o que eu não sabia fazer de outro jeito, que precisava aprender. Não fingir que sabia. Aprender do zero, com a humildade de quem admite que o mapa que tinha estava errado. Comecei naquele mesmo período a escrever. Não literatura, anotações, pensamentos, padrões que eu começava a identificar nas minhas próprias decisões, onde o raciocínio falhava, onde o medo tomava a rédea, onde eu escolhia o familiar destrutivo em vez do desconhecido possível. Era terapia improvisada, feita num caderno barato, num canto de cela, mas era real. E real foi o que faltou nas 2 vezes anteriores. Aqui está o que eu prometi revelar. O que realmente muda uma trajetória depois de 3 prisões e que o sistema raramente oferece. Autoconhecimento estruturado. Não no sentido filosófico vago, no sentido prático de entender seus próprios padrões de decisão, seus gatilhos emocionais, suas narrativas internas que te levam para o mesmo lugar repetidamente. Estudos sobre reincidência criminal, e o Brasil tem uma das taxas mais altas do mundo, acima de 70%, mostram de forma consistente que punição isolada não reduz reincidência. O que reduz são intervenções que trabalham identidade, habilidade e vínculo. Identidade, quem você acredita que é. Habilidade, o que você sabe fazer fora do que o crime ensinou. Vínculo, quem te vê como pessoa além do que você foi. Nas 2 primeiras prisões, eu saí sem nenhum desses 3, com a mesma identidade fragmentada, sem novas habilidades, sem vínculos que me ancoravam em outra direção.
Na terceira, pela primeira vez, comecei a trabalhar nesses 3 pontos, de forma rudimentar, imperfeita, mas consciente. E a diferença foi total. Não porque o mundo externo mudou, porque eu entrei no mundo externo diferente, com uma pergunta diferente na cabeça. Não como eu sobrevivo nisso, mas como eu construo algo que vale a pena dentro disso. Essa mudança de pergunta é pequena no papel. Na prática, muda tudo. E aqui está a grande entrega. A resposta que eu prometi no primeiro minuto desse vídeo. O que mudou minha história não foi a terceira prisão. Foi a decisão, dentro da terceira prisão, de parar de me definir pelo que tinha acontecido e começar a me definir pelo que eu escolhia fazer a partir dali. Parece simples, não é? Porque durante anos eu era o que tinha feito. Preso 3 vezes. Isso era eu. Esse era o rótulo, a identidade, a expectativa. E rótulo tem peso. Rótulo cria realidade. Quando você acredita que é o rótulo, você age de acordo com ele. Quando você decide que o rótulo é o passado e o futuro está em aberto, você age diferente. Não perfeitamente, não sem recaída emocional, mas diferente. Saí pela terceira vez com um plano real, não vago, específico. Onde ia morar, o que ia fazer nos primeiros 30 dias, quem ia acionar, o que ia evitar, quem ia evitar. Porque reconstrução sem estrutura é intenção sem resultado. E eu já tinha testado intenção sem estrutura 2 vezes. Dessa vez, estrutura primeiro, sentimento depois. E funcionou. Não de forma linear, não sem tropeço, mas funcionou. Hoje eu olho para aquele caderno de cela como o objeto mais valioso que já tive. Não pelo que vale, pelo que representa. O primeiro momento em que eu decidi ser o autor da minha história, em vez de personagem dela. Reconstruir depois de 3 passagens pelo sistema é um processo que não tem romantismo, tem burocracia, tem porta fechada com sorriso na face, tem formulário que pergunta sobre antecedentes e olhar que muda quando você responde com honestidade. Tem dias em que a dignidade custa caro demais e a alternativa familiar parece mais acessível do que deveria. Mas também tem dias de clareza, momentos em que você percebe que está respondendo diferente a situações que antes te levariam para o mesmo lugar, que o gatilho disparou e você não foi atrás dele. Esses momentos são pequenos, invisíveis para quem está de fora, mas para quem está dentro do processo, cada um deles é enorme. O que aprendi com 3 prisões e uma reconstrução é que o sistema prisional, o sistema social, o sistema de oportunidades, não foi desenhado para te receber de volta com generosidade. Ele foi desenhado para processar. E quem sai e muda, muda apesar do sistema, não por causa dele. Com suporte humano, com vínculo genuíno, com 1 ou 2 pessoas que apostaram sem garantia. Você tem alguém na sua vida que apostou em você sem garantia? E você já foi essa pessoa para alguém que precisava? Essas 2 perguntas têm o poder de mudar trajetórias inteiras, inclusive a sua. 3 prisões, anos perdidos, momentos que não voltam, pessoas que ficaram pelo caminho. Esse é o custo real. Não o custo dramático de filme, mas o custo cotidiano, silencioso, acumulado de uma trajetória que demorou demais para mudar de direção. Mas mudou, e isso importa, não como vitória individual para ser celebrada com confete, como evidência de que é possível, de que o ciclo não é destino, de que a história que começou de um jeito pode terminar diferente, desde que alguém, você mesmo em primeiro lugar, decida que ela merece outro final. Minha filha hoje me conhece de fora, me conhece livre, presente, imperfeito, mas tentando. E isso vale mais do que qualquer coisa que qualquer sistema, do crime ou do Estado, poderia me dar ou tirar. Se você chegou até aqui, você carregou essa história do começo ao fim, e isso diz algo sobre você. Talvez você conheça alguém que já passou por isso. Talvez você mesmo já tenha saído e voltado e esteja tentando de novo. Talvez você só precise saber que recomeço depois de 3 quedas é real. Não é exceção, não é sorte, é escolha repetida todo dia. O canal continua com histórias assim, reais, cruas, sem filtro e sem julgamento fácil. Se esse vídeo chegou